comandou uma ditadura acusada frequentemente de envolvimento com grupos terroristas. Muammar Gaddafi chegou ao fim de uma existência controvertida antes de completar 70 anos. As últimas imagens dele sugerem a figura de um homem louco que não admitia que o seu poder, que durou mais de 4 décadas, tinha se encerrado. A fama de Gaddafi foi proporcional ao seu temperamento impulsivo e violento, que também oscilou com a ternura que dedicava aos filhos. Gaddafi criou um exército feminino que o protegia e a sua vaidade ganhou dimensões internacionais com as roupas que exibia e as tendas que exigia fossem armadas em praça pública nas cidades do Ocidente que visitava. De linhagem nômade, Gaddafi nasceu no deserto de Sirte em 42. Viveu uma infância acidentada, aos 6 anos foi ferido por uma mina e uma juventude de ideais nacionalistas. Abraçou o panarabismo, movimento que queria unificar os países árabes. Muammar Gaddafi formou-se militar em Benghazi, treinou na Inglaterra e aos 27 anos virou comandante no seu país. Liderou o golpe de Estado contra o rei Idris em 69, porque o julgava muito servil aos americanos. A nova Constituição, aprovada e escrita pelo coronel, aboliu eleições e partidos políticos. O líder líbio se aproximou dos governos árabes. Além de guia tribal e espiritual, aumentou a riqueza do país com os poços de petróleo, nacionalizou os recursos e expulsou os estrangeiros. Mas as sanções das Nações Unidas nos anos 90 tornaram a Líbia menos próspera. Muammar Gaddafi foi punido porque financiou o terrorismo internacional, uma ação que mais tarde confessou. Em 2003, renunciou às armas de destruição em massa e assumiu a responsabilidade de integrantes de seu governo pelo atentado de Lockerbie, na Escócia, em que 270 pessoas morreram na explosão de um avião da Panam. O ditador aproximou-se dos Estados Unidos e também da Europa e se encontrou com o então presidente Lula em Trípoli. Em 2008, assinou com o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, o Tratado de Amizade e de Luta à Imigração. Uma curiosidade histórica: na Segunda Guerra Mundial, quando soldados aliados ocuparam Roma e libertaram o país do nazifascismo, um dos primeiros atos dos oficiais ingleses foi entrar neste palácio e procurar os mapas do petróleo líbio. A Líbia foi colônia da Itália até os anos 40 e o governo italiano foi o último das nações ocidentais a abandonar Muammar Gaddafi. No começo da noite surgiram informações adicionais importantes sobre essa operação que culminou com a morte de Muammar Gaddafi. A correspondente Elaine Bassi fala ao vivo de Nova York. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos vocês aí no Brasil. Olha, a circunstância da morte de Gaddafi certamente é agora a grande discussão. O Conselho de Transição da Líbia informou que não houve uma ordem para matar, para executar o ex-ditador líbio. Ele teria morrido mesmo na troca de tiros que houve depois que foi capturado. Segundo a rede de TV Al Jazeera, o corpo do ex-ditador e do filho dele, Motassim, foram levados para uma mesquita na cidade de Misrata, que fica perto de Sirte, onde eles morreram. De acordo com a rede de TV Al Arabiya, por enquanto, o plano do Conselho de Transição é enterrar Gaddafi em um local secreto, para evitar que haja peregrinação. O Conselho também pediu que a Argélia entregue os parentes de Gaddafi que fugiram para lá. O secretário-geral da OTAN convocou uma reunião para esta sexta-feira para definir quando vão ser encerradas as operações da aliança no país. Até amanhã, o governo líbio deve também anunciar oficialmente a libertação do país, como informou agora à tarde o chefe do Conselho Nacional de Transição, Mahmoud Jibril Bonner.